Ô, Mauro, você postou aqui, né, no seu blog sexta-feira sobre a questão do projeto para o estádio do Flamengo. Muita gente até falou, não, pô, tá passando pano. Não sei se você simplesmente explicou o que estava acontecendo, qual é o plano do Flamengo também para ter seu estádio. Tem alguma questão de governo nessa história, com caixa tal, ou é tudo Flamengo? Bem, primeiro passando pano tá a vovozinha, como diria Zé Trajano, né? Que gosta dessas expressões antigas, né? Uma entrevista é uma entrevista. Aliás, os imbecis acham que entrevista é debate. O repórter na entrevista faz as perguntas e o entrevistado responde. Em alguns casos, quanto menos você pergunta, melhor, quando o cara tá afim de falar. Aí ele acaba falando, ele combina de falar de estádio, e ele fala que é contra o voto do sócio torcedor, né? Aí ele fala que quer vender 25, 20% para virar SAF, e isso viram assuntos paralelos, tão importantes ou mais importantes até do que o estádio, como está acontecendo. Mas para os biltres é impossível entender isso, né? É, Bem, não é nem um projeto, né? Eles querem comprar o terreno primeiro. A Caixa é gestora do terreno. O terreno tem proprietários, é um fundo de investimento, mas a Caixa faz a gestão. Não é um terreno público, é um terreno gerido pela Caixa Econômica. E a Caixa tem uma empresa de consultoria, digamos assim, que chancela as suas decisões em situações como essa. Então tem que convencer a Caixa, convencer a Vice Partners, que é essa empresa, para chegar no acordo de compra do terreno. A partir daí que vem a história da construção do estádio. E aí os assuntos derivados, como, por exemplo, a ideia do presidente do Flamengo de vender, como fez o Bayern de Munique, um percentual, um quarto ou 20% do futebol do estádio em forma de SAF para capitalizar o clube e poder comprar, construir, aliás, o estádio. Muita gente contra, aliás, a repercussão muito negativa dessa proposta ou ideia do Landim, claramente, assim, muita gente, a grande maioria contra. Eu também acho que não vejo sentido se ele não quer ter um parceiro no estádio, quer que o estádio seja 100% do Flamengo, então por que vender parte do futebol do Flamengo para investidores? E o Flamengo tem condições hoje de levantar dinheiro para construir o estádio, né? O Flamengo tem projetos como, por exemplo, do Banco Digital, que talvez saia no ano que vem. Pelo que eu soube, esse projeto está avançando, deve sair no ano que vem. Não é bem o Banco Digital, eles chamam de Plataforma de Serviços Financeiros, que é um braço do BRB que vai ser um novo CNPJ com um banco, com o Flamengo e o investidor, segundo eles. Ou seja, isso aí deve ser um montante bem significativo, né? Será, se a coisa for adiante. O Flamengo tem condições hoje de fazer um financiamento de longo prazo para conseguir construir o estádio e tem condições de, no seu fluxo de caixa, pagar o empréstimo. O Flamengo tem dinheiro em caixa. E o Flamengo pode buscar parceiros de outras formas, né? O próprio naming right não obriga que você tenha que vender parte do clube como SAF. Então, esse ponto está pegando bastante. Não, o debate está muito intenso, as pessoas estão questionando bastante, mas pode ser até que ele tenha soltado essa, até para sentir receptividade, não sabemos, né? O tempo aí que vai mostrar. Mas um fato importante é que, de fato, o Flamengo quer o Maracanã como um longo paliativo, digamos, para em algum momento construir seu estádio. O Flamengo não pensa em ter o Maracanã e ficar com o Maracanã. Ele quer construir um estádio, o estádio dele. O que eu acho que é necessário, de alguma forma. Porque o Maracanã vai ser sempre aquele rolo danado. Com um político, com benesses para governador, para os seus próximos, como camarotes, cadeiras, canapés, vagas para automóveis, uma série de coisas que eles colocam lá no edital, né? Além de ser um estádio com várias complicações. Uma delas, a troca daquela cobertura horrorosa que substituiu a cobertura original, que era tombada, e foi literalmente tombada, né, porque derrubaram tudo passando por cima do IFAM e, e coisas do gênero, né, instituições que controlavam, quando deveriam controlar isso, não conseguiram. E que, quando for trocada, segundo muitas pessoas que são especializadas na área, deve significar um montante de 100 milhões para mais, talvez até mais do que isso. Há estimativas até de custo mais alto para trocar aquela cobertura do estádio. Por exemplo, então o Maracanã é um problemaço. O Maracanã eu acho muito mais problema do que solução. É uma solução paliativa. Então o clube quer fazer o estádio. E me parece que dessa vez existe um propósito mais claro, um objetivo mais claro, mas o primeiro passo é ter o terreno. E o terreno que o Flamengo quer é o terreno do gasômetro, que de fato, dificilmente, o Flamengo vai conseguir no Rio de Janeiro um local melhor, porque é muito central, tem lá o Terminal Gentileza, que vai ser, digamos, um ponto de conexão ali de vários modais de transporte, BRT, VLT, não é longe, o metrô não é tão distante, nem o trem,
uma caminhada aí de uns 15, 20 minutos, algo que o torcedor no mundo inteiro faz para chegar no estádio, o cara desce, caminha 15 minutos, 20 até o estádio. Para Morumbi tem uma caminhada mais ou menos com esse intervalo de tempo, né, uma distância próxima da sua estação da estação mais próxima até o estádio, né? E o metrô facilitou demais a ida do torcedor de São Paulo aos jogos no Morumbi, então a distância não é muito diferente. Então o local é privilegiado, de fato, se você pensar nesses aspectos aí, como, por exemplo, a chegada ao estádio, né? Em frente à rodoviária, perto da Avenida Brasil, perto da Ponte Rio-Niterói, perto do aeroporto Santos Dumont também, não é longe ali, é uma reta. Então, o local escolhido é esse, e o Flamengo tem lá o seu plano para tentar adquirir esse terreno. Inclusive, ele até diz na entrevista que quer marcar uma entrevista com uma conversa, uma reunião, aliás, com esse novo presidente da Caixa, que subiu agora no começo de novembro, né, para a semana que vem. Está tentando marcar para tentar acelerar o processo. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ficar pronto isso. Se tudo der certo, são 5, 6 anos. É algo bem demorado. E se o Flamengo conseguir com o Fluminense a concessão do Maracanã por 20 anos, como tenta, né, vai chegar um momento que ele vai ter a concessão do Maracanã e vai ter também um estádio. Aí é uma outra questão para ser resolvida lá na frente, que o Landim acha que não é problema. Mas aí acho que é uma coisa muito longe ainda para pensar. Nesse momento, a primeira coisa é conseguir o estádio. Aí muita gente pergunta, como é que vai ser? Vai ser assim? Não tem projeto. Não adianta ter um projeto, você não tem nem local. Você tem que ter um local, sabe qual é o tamanho, o que, é que dá para fazer ali, né? Quais são as diretrizes ali do município, pode fazer, qual altura, enfim, tem uma série de questões técnicas aí. E fora as licenças que têm que ser aprovadas. Só lembrar o do Corinthians. O do Corinthians tinha aqueles tubos lá da Petrobras, né? Que foi um obstáculo que teve que ser literalmente removido. Né? Ali um terreno que tinha um gasômetro ali, mas não era de gás natural, era de nafta, lá do passado, quando se iluminava tudo com gás e tal. E ali é um terreno contaminado, que precisa de um tratamento, precisa de uma preparação. Tudo isso vai demandar muito tempo e investimento, né? Então, eu acho que o mais importante o Flamengo, pela primeira vez ele falou, com todas as letras, não em reunião do conselho, ou a boca pequena, falou numa entrevista. O que pretende fazer, de que maneira pretende agir. Tem pontos polêmicos aí, é claro, mas a partir daí é que as discussões acontecem. Antes, assim, do que se ele estiver pensando em fazer uma série de coisas, não falasse. Ainda bem que ele falou, ainda bem que ele deu entrevista. Mas você citou aí os Biltras não entendem isso. Boa. Muito bem, então uma passada também sobre a questão do estádio do Flamengo. Ô Arnaldo, o Corinthians vai tentando se acertar aí, o Juca explicou bem a questão como quitar esse estádio, o Flamengo vai caminhando, o São Paulo está pensando em reforma, e o Trajano no começo da conversa falou, só tem show em estádio. Isso aí significa o quê? Vai ter mais grama sintética, é isso? O âncora, antes do Arnaldo, diga. O Vasco nessa história, né? O Vasco também está reformando o São Januário. O Vasco também tem um plano aprovado, se não me engano, pela prefeitura. Isso mesmo. Junto com lá o marido da dona Leila, essas coisas todas. Isso mesmo. Você pensar que o São Paulo levou o jogo final do seu mando, do Campeonato Feminino, para Vila Belmiro, em vez de fazer o jogo no Morumbi, porque tinha lá uma maratona, uma coisa lá do clube social, é um absurdo, porque era a chance que a torcida do São Paulo, que tem comparecido da maneira como tem comparecido ao Morumbi, lotar o Morumbi, que fosse portão aberto para o jogo de ontem. Quem sabe teria até feito uma vantagem maior para poder ganhar o título. É o cúmulo. Essa coisa do estádio acabar. Futebol parece secundário nos estádios agora. O Juca tem razão. Eu acho que só especificamente sobre a questão do feminino, eu acho que tem uma outra situação por trás que a gente precisa analisar. O que foi sendo feito com o Corinthians e o futebol feminino nos últimos tempos foi uma inclusão tal que a torcida que vai aos jogos do masculino é a mesma, entre aspas, que vai aos jogos do feminino com o adendo. Nos jogos femininos, o ingresso é mais barato, ainda bem, e gente que nunca pode ir a Itaquera, vai a Itaquera. Agora, existe uma cultura do futebol feminino desenvolvida muito bem pelo Corinthians nos últimos tempos. Aliás, é o Corinthians que dá certo, e essa gestão é incapaz até de capitalizar isso, porque ela não tem exatamente o comando diretamente relação com isso. Mas eu desconfio, Juca, que mesmo no Morumbi, mesmo de graça, o São Paulo não conseguisse hoje fazer o que o Corinthians faz em Itaquera quando seu time, as Brabas, jogam lá. Isso é mérito do Corinthians.
E, de fato, não foi o show ou os shows tão falados pelo Trajano que impediram que o São Paulo abrigasse a partida no Morumbi. Tem que ser mais claro, São Paulo Futebol Clube. Não, porque danificaram o gramado, vírgula. A maratona lá do evento social e de outras coisas, marcada há não sei quanto tempo, foi que impediu o São Paulo de jogar no Morumbi. Daria para jogar no campo do Morumbi com todas as questões. Aliás, estava melhor que a da Vila, desgastado por excesso de jogos, inclusive do São Paulo, masculino e feminino. Daria para jogar no Morumbi contra o Corinthians. Agora, Tironi, essa coisa, estádio de futebol, show, o que é prioritário? E a tal da grama sintética como solução para que um estádio receba shows e jogos, eu acho que a relação não é tão direta assim como muitas pessoas fazem crer. O que eu vejo, curiosamente, desde esse boom de estádios novos, reformas, provenientes da Copa de 2014, lá atrás, como o Juca citou, em relação ao Corinthians, Caixa, Neoquímica Arena, é uma situação tão bizarra de projetos de estádios que simplesmente, para tais arenas, que simplesmente não contemplam a questão do gramado de jogo. Então, a bizarrice desse país é termos estádios projetados em que boa parte do gramado não recebe a luz do sol nesse país. Aliás, depois de 10 dias fritando aqui, isso é mais incrível ainda. Vários estádios, quase todos eles, feitos a partir da Copa de 2014, ignoram essa questão simplesmente do gramado. O mais bizarro exemplo é o último, é o exemplo do estádio do Atlético, que acabou de ser concluído e chegaram agora, depois de 3 meses de uso, 2 meses, à conclusão de que, de fato, não bate luz suficiente no gramado. E aí a solução, vamos botar gramado sintético. Foi assim com o Maracanã, foi assim com a Arena Grêmio, é assim no Mineirão, é assim no Castelão, é assim lá em Cuiabá. Todos esses estádios não contemplam simplesmente nos seus projetos o sagrado gramado. Uma grande exceção, e a gente tem que falar, não é o Morumbi, é o Beira-Rio, que foi utilizado na Copa e foi reformado e não perdeu nem a sua essência e nem o templo sagrado, o gramado sagrado, a ponto do Internacional jogar num gramado perfeito e receber todos os times num gramado natural perfeito. A questão da grama sintética é uma muleta, é uma solução mais viável economicamente para os clubes, e que, sim, aí você, entre um show e um jogo, você tem um intervalo menor. Mesmo assim, não é uma relação absolutamente direta, como o Trajano lembrou. O Palmeiras, que tem gramado sintético há muito tempo, muitas vezes não joga no seu estádio, aquele acordo lá com a W Torre, porque está tendo show e não dá tempo de remover o palco, tal, mesmo com a grama sintética. Lembremos na final do Paulista passado com o São Paulo, que depois de muita mobilização e pressão dos torcedores, o Palmeiras fez o jogo de volta, e foi muito importante ter feito na sua casa, para reverter o placar para o São Paulo, com parte do estádio fechada lá para o palco. Não sei se vocês lembram disso. Com sim, todo agora, o telão. Oi. Sem esquecer também que, mais uma vez, está em discussão a questão do que o gramado sintético faz para a saúde dos atletas. Nos Estados Unidos, começa uma discussão para impedir. Né? Na Holanda está proibido. Enfim, tem essa discussão também. A saúde do joelho dos atletas. Sim, essa é uma discussão, claro, Juca, recorrente. Existem estudos dos dois lados, digamos, da grama sintética e da grama natural. O fato é que atletas de futebol americano, de futebol, como a gente joga, alguns se recusam a jogar no gramado sintético, como é o caso do Luiz Soares, foi o caso mais recente, né? Aquela história o Messi também. O Messi nos Estados Unidos
E o Soares, que não jogou em nenhum gramado sintético no Brasil, e teve o fato de o Botafogo não ter recebido o Grêmio no seu estádio sintético, foi jogar em São Januário, e aí o Soares foi para o gramado natural e fez 3 gols no Botafogo. Então, é uma discussão. As principais ligas europeias de futebol não aceitam o gramado sintético. A Champions League, a Copa do Mundo não aceita o gramado sintético. Então, e os atletas, de fato, estão se posicionando. Então, é uma longa discussão. E no Brasil vai sendo tomadas as medidas, e cada um defende o seu. E a Liga Brasileira, daqui a pouco vai ter gramado misto no estádio, gramado sintético no outro, grama natural aqui, outro vai ser terra, outro vai ser... Porque não existe uma padronização e um mínimo entendimento entre os clubes. Por isso que não vai sair liga nenhuma, por uma coisa básica, que, por exemplo, na Inglaterra existe uma padronização de gramados para que os 20 clubes da primeira divisão joguem mais ou menos nas mesmas condições, entre aspas. Acrescente, Arnaldo, na lista dos absurdos, que Corinthians e São Paulo vão jogar domingo às 11 horas da manhã. Isso. Imagine se volta aquele calor dos últimos dias. 11 horas da manhã. O jogo das mulheres. É um absurdo. É assim mesmo. A Maria Magalhães aqui fala: eu gostaria de entender o porquê da construção de tantos estádios, de forma desordenada, sem medir as consequências, como se fosse o espaço a se manter e medir as consequências ambientais dessas ações. Pois é, eu também, é impressionante, né? Eu vi umas imagens outro dia do Estádio Olímpico do Grêmio, completamente abandonado, virou lá um mausoléu lá, absolutamente abandonado. Mas aí é porque a empreiteira quebrou, né? Isso. É isso mesmo. Agora, ela quebrou, ela ia construir um condomínio, sei lá o quê. É isso aí. Quero acrescentar mais uma coisa para fazer justiça ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era adepto de que a Copa do Mundo em São Paulo fosse disputada no Morumbi. O estádio do Corinthians não era para ser o que foi. Não era para receber a abertura da Copa do Mundo. E custou muito mais caro por causa disso. O estádio do Corinthians era para ter custado 400 milhões de reais. E não o que custou. Porque uma rixa do senhor Ricardo Teixeira com o Juvenal Juvencio tirou o Morumbi da Copa, que era o estádio de preferência do presidente. Respondendo a nossa internauta, né? Por que se construiu Itaquera? Né? Foi para atender às necessidades do Corinthians. Acabou virando o palco da Copa do Mundo. E com isto, o governo Lula não tem nada a ver. Se cossem os bolsomínios que hoje festejam a eleição de mais um maluco. Qual?